Duas derrotas do Diniz, as duas com o Ramalho em campo. É coincidência ou eu tô louco? Salve, salve, rapaziada, canal 7337. Aqui 7337. Caso você não saiba, é a minutagem no qual o Hugo Souza acabou com o sonho da porcada no Campeonato Paulista de 2025. Botafogo 3, Corinthians 1. Jogo agora dia 17, 4, 16 horas da tarde. Vamos comentar sobre essa coisa? Mas vamos falar logo do elefante da sala? Vamos falar do elefante da sala, que são três, na verdade. Estamos três elefantes aqui. São eles André Ramalho, que eu como comecei o vídeo, vou falar por ele primeiro. Depois, Hugo Souza e Yuri Alberto. Fechou? Vamos falar sobre os três. Mas são pontos diferentes, tá bom? Primeiro, vamos falar sobre André Ramalho. Como eu falei, duas derrotas de Diniz, ambas com André Ramalho em campo. E ambas com falha de André Ramalho. Porque o terceiro gol do Botafogo foi uma puta falha do Ramalho, que não foi falta, não foi lance, não foi nada. Não foi nada naquele lance. 3-1 saiu barato com esse cara em campo. Porque, assim, não teve. Normalmente, quando eu falo que tem muito jogador que não performa tão bem, mas não. Como é que fala? Ah, tem jogador que não joga tão bem, mas não. Caralho, esqueci a palavra. Não compromete. Tem jogador que não joga tão bem, não compromete, tá? Acontece que esse é o contrário de André Ramalho. Ele compromete. E compromete muito, cara. Porque eu não vou saber. Acho que o Gabriel Paulista tá suspenso. E o Tchoca, obviamente, tá machucado. Mas que saudade do Tchoca. Porque, cara, é, todas as oportunidades que ele recebeu pós-Paulista foi mal pra caramba. E no Paulista também. Então, tempos de junho, beleza. Acaba o contrato dele, não sei se acaba no final desse ano, não renova e é isso aí, cara. Porque tá bem complicado, tá bem complicado. Eu fico falando isso sempre, pode, ele jogar bem pra caramba, tomar o lugar do Gabriel Paulista, tomar o lugar do Gustavo Henrique, enfim, muita coisa pode acontecer, mas no momento, cara, não tá dando. Porque foi um jogo, eu vou falar do jogo já em específico, né, mas foi um jogo que a gente não conseguiu fazer nada a nenhum momento, tá? O Corinthians ele teve dominância, assim, a partir dos 35 do segundo tempo, quando já tinha tomado 2-1. E no segundo tempo só conseguiu pressionar porque o Botafogo tirou o pé para segurar a bola, só. Mas vamos falar dos outros dois agora que eu tinha comentado. Primeiro, o Yuri Alberto, tá? Inhaca está Yuri Alberto desde faz vários jogos, né? O próprio jogo contra o Barra, ele teve algumas tentativas, ele marcou o gol, beleza, marcou o gol, tirou a seca e tal, mas não continuou no desempenho que foi contra o Barra, até porque foi contra o Barra, né? Então você não tem como colocar na mesma prateleira Barra em níveis de dificuldade e tamanho também, né? Barra e Botafogo. Não tem como. E Yuri Alberto, como eu falei, esqueceu como se chuta de direita. Não sabe mais, porque ele só consegue chutar de esquerda e chutar para fora. E totalmente errado, cara. O que tá me dando raiva são essas jogadas que o Yuri Alberto fazia, até o próprio time, mas eu não sei se é a orientação do Diniz, né? Mas que faz essa droga de tenta fazer tudo de primeira. Tudo de primeira. E são jogadas que o Corinthians, os jogadores que estão presentes, não conseguem fazer, cara. E se não consegue, não faz, velho. Então, um monte de jogada lá na frente, tenta tocar de cabeça de primeira, tenta dar o de calcanhar sem saber se o cara tá atrás de você ou não, tenta girar de primeira, tenta fazer um monte de coisa que não dá certo. Não consegue mais, literalmente, fazer o pivô de segurar a bola, esperar alguém passar e soltar direito. Isso não tá acontecendo. Isso do Yuri Alberto e de outros jogadores também, não necessariamente o pivô, mas essa coisa de ficar tocando para lá e para cá, tentar fazer de primeira para ser mais ágil, para ser mais ofensivo, beleza, mas não está dando certo. E falando de Yuri Alberto, aquela coisa, para mim, vamos lá, tem dois lados da moeda, tá? Um referente à fala do Yuri Alberto e outro referente ao desempenho que ele tem apresentado, tá bom? Ambos puxam totalmente todo o histórico que ele tem com a gente, né? Tudo que já aconteceu. Mas o que eu tenho para falar tem duas decisões que pode tomar. Ou a primeira, já que ele quer sair, você quer dar mais oportunidade para ele se preparar para uma possível transferência, ele tem mais tecnicamente 13 dias, né, para 13, 14 dias para abrir a janela europeia e ele tentar fazer essa transferência, beleza. Aí você tem duas opções. Ou você usa o cara, ou você não usa. Você deixa espaço para Pedro Raul, para qualquer um, você tenta novas formações.
Isso baseado na fala que ele falou, né? Sobre que ele trouxe essa vontade de buscar novos desafios e beleza. Ok, então a direção entender que, porra, se o cara não tá mais para jogo, tira. Só que uma coisa, eu não vou dizer que é corpo mole do Yuri, que a gente nunca viu isso, corpo mole do Yuri. Mas são tomadas de decisões que nem o Yuri de 2024, de meio de 24, estava tomando, cara. Que é bizarro, parece uma incapacidade que ele não tinha naquela época, porque tá muito mal mesmo. E o outro lado da moeda então, ou se o cara quer sair, usa ele até a última gota. O que eu, pessoalmente, tendo em vista o momento em que Yuri está e qual será a consequência da saída dele, porque obviamente a gente pode ter a saída dele, de Hugo e de Memphis numa leva só, eu pessoalmente não acho que faz sentido você querer usar o cara até o final. Tendo que, beleza, a gente tem alguns jogos pela Libertadores ainda, e a gente vai finalizar esse meio de temporada contra o Grêmio, que está sendo um adversário direto da gente. E agora, com esse resultado, Corinthians tomando 3 gols, voltou para a zona de rebaixamento. E isso com o Santos tomando 3-0. E você vê como é importante, né? Não tomar esses gols, como foi contra o São Paulo, tomar aqueles 2 gols, a gente não estaria na zona de rebaixamento. Você vê como é importante. Só que, porra, 18 pontos em 16 jogos, não tem como. Tá maluco, cara. Não interessa a fase da Libertadores e a fase da Copa do Brasil, não interessa. Não existe ser campeão de Copa do Brasil, ser campeão de Libertadores ou chegar até em semifinais dessas competições e estar nessa nhaca no Campeonato Brasileiro. Então, eu sou muito a favor de, se o cara quer sair, tem essa vontade, beleza, amigo, treina separado, trabalha com teu empresário, mas aqui não dá para ficar dependendo de um cara que vai sair. Ah, beleza. Imagina que o contrato dele vai até 2030, fechou. Imagina que passou a janela de transferências da Europa, que se não me engano é lá de junho até agosto, ou de junho até final de julho, são 2 meses ou 3 meses. Isso não acontece, a venda não se concretiza, beleza, reintegra. Aí olha, você vai esperar até dezembro. Ou, quem sabe, até se for uma coisa mais pesada assim, nem reintegra, deixa ele lá. E aí, até alguém pagar a multa do cara, que contrata até 2030, amigo. Vai fazer o quê? Aí eu vou dizer que a mesma coisa se aplica ao Hugo Souza, mas não referente a momento, tá? Eu vou falar referente ao jogo agora também. Que foi aquele segundo gol, golaço do Arthur Cabral, que foi muito bem observado na transmissão, que o Hugo dá um passinho errado para a esquerda dele e a bola vem na direita. E ele não pula. Nossa, como o craque Neto ficou bravo que o Hugo não pulou. Amigão, quem vai pular? Quem vai alcançar, mano? Ninguém, não tinha como alcançar aquela bola. Não tô defendendo. Porque o erro dele foi tentar precipitar esse chute e ir para a esquerda. Só que no momento que ele foi para a esquerda, não tem mais o que ser feito. Ele ia pular e fazer o quê? Sair bem na foto? Mostrar que um gol foi mais bonito ainda? Ia fazer o quê? Então, tipo, não ia ter o que fazer. Então, não, essa fala que eu vou puxar agora não é referente ao momento do Hugo Souza. É referente à vontade dele também, essa facilidade. O Hugo não foi como o Yuri Alberto, não declarou que tem essa vontade de jogar e sair, mas ele tem. E já vazou várias coisas que o Corinthians vaza tudo, né? De essas facilidades, que se chega alguma proposta a partir de tal valor, o Hugo sai. O acordo fraco que o Corinthians tem com os próprios jogadores. Então, se isso acontecer, e se o Hugo também tiver essa declaração, ou também se tiver essa vontade concretizada para com a diretoria, amigão, traz o Cauê, Hugo separado, Cauê e Felipe Longo, ou busca algum goleiro. Eu prefiro muito mais deixar o Cauê, mas isso não é a pauta desse vídeo. Tá bom? Então, sobre esses três, é isso. Agora, sobre o jogo, que pra mim é o que menos, não vou dizer menos importa, mas o que menos tem que falar, porque o Corinthians não conseguiu fazer nada nesse jogo. Muito bagunçado, não vou dizer que por conta do gramado, que esse gramado do Milton Santos é muito ruim, nossa, mas muito bagunçado, não conseguiu organizar nada. E isso por conta daqueles toques de primeira que tenta acontecer, que é nenhuma jogada construída. O Mateuzinho sumido em campo, o Bidu também muito mal, o time inteiro foi muito mal. Os que se apresentaram mais, né, que tiveram algumas tentativas, foram Garro e Ranieri, que eu vou dar, você consegue dar uma nota 4,5, 5, vai, por assim dizer. Mas o resto dos jogadores, cara, ninguém foi nada bem, nada bem. O Caio César também não entrou muito bem. Eu senti ele com muita ânsia de fazer gol, de tentar conseguir fazer alguma coisa diferente, né?
E acabou que alguns lances não foi a melhor tomada de decisão. Agora, uma coisa que a gente tem que falar que foi essas substituições totalmente estranhas do Diniz, cara. Totalmente estranhas, porque. E eu vou colocar Carrilho também nessa, tá? Que foram na média, tá bom? Mas substituições estranhas do Diniz que no intervalo voltou com o Caio César, tirando o Lingard, acho que o Lingard estava muito mais em recuperação, ele não estava ofensivo, não estava conseguindo criar nada de fato. Mas depois aí ele tira Garro, tira Bidon, tira Carrilho, tira Ranieri, entra André, Diguinho, Alan, e Pedro Raul, cara. Aí mesmo que a gente não conseguiu fazer nada, porque virou aquela tentativa, e não tirou o Yuri Alberto, e virou aquela tentativa de chuveiro toda hora, e não tinha meio campo para segurar a bola. Porque o André tava avançado, tanto que era para ter sido esse jogo, era para ter sido uns 5-1. Que teve lance que o Hugo Souza salvou e lance que foi na trave. Então, assim, teve dois lances que o Hugo Souza salvou, na verdade. Depois esse chute foi na trave. Então, foram substituições, porra, ofensivas, beleza, mas tirou tudo que o Corinthians podia fazer. Tudo que podia ser construído no meio ou qualquer outro canto, não teve como. O Dieguinho foi parar aqui na direita. Ele nitidamente não consegue jogar na direita, faz tempo que a gente sabe disso. Também ninguém que foi que veio do banco, na verdade, conseguiu fazer alguma coisa, porque o time inteiro não conseguiu fazer nada. Então, como eu falei, os únicos momentos que o Corinthians teve um pouquinho de dominância, mas dominância real da partida, foram dos 35 aos 45 do primeiro tempo. Do resto, cara, o Botafogo segurou de uma maneira absurda, entrou na mente de todo mundo. É, Então, assim, é um jogo para. Foi aquele clássico famoso jogo para se esquecer, mas, porra, velho, estar tão dependente de uma dupla de zaga de Gustavo Henrique e Gabriel Paulista é complicado. Porque na outra ocasião, no qual a ausência era do Gustavo Henrique, porra, Ramalho comprometeu mais uma vez. E agora essa história se repete. Segunda derrota do Diniz, segunda vez com o André Ramalho em campo. Então, é a segunda vez também no qual isso aconteceu contra o Mirassol, no qual o meio de campo foi totalmente anulado. O meio de campo do Corinthians não conseguiu trabalhar tanto. Eu acho que conseguiu trabalhar até mais do que contra o Mirassol, mas ainda assim extremamente abaixo. A vitória contra o São Paulo foi porque o Roger Machado, totalmente incompetente, né? Foi engolido e a escalação dele foi totalmente cagada. As substituições também. Só que é aquela coisa que eu falei, voltamos para a zona de rebaixamento. Mesmo o Santos tomando 3-0. Você tá entendendo? A gente tomou 3-1, só que contra o São Paulo tomamos aqueles dois gols, de bobeira. Então, é meio de temporada, não é mais início de temporada, velho. Não é mais começo. No começo o Corinthians conseguiu ficar em quarto lá. E só foi caindo. Só foi caindo. Agora, a sorte foi sorte, né? Foi porque o Grêmio empatou contra o Bahia. Se o Grêmio tivesse ganhado, ele tinha disparado também, a gente acabava ainda mais atrás. Só que essa era a chance de pelo menos um empate, o que seria mal também. Mas o empate da gente conseguir não depender somente de nós para ficar fora da zona de rebaixamento. Mas é aquela coisa, agora a gente depende do Santos, depende do Grêmio. Porque o próximo jogo do Santos, se eles ganham, eles sobem. Se a gente ganha também, mas faz menos gol, a gente continua lá embaixo. E se o Mirassol continua ganhando, é a mesma coisa. Então, assim, é um jogo para se esquecer. E o próximo jogo, se não me engano, é contra o Penharol, agora em casa. E depois a gente recebe o Atlético Mineiro. Tô chutando, mas eu sei que no Brasileirão é contra o Atlético Mineiro. Então, muito complicado. Muito complicada mesmo a situação, muito delicada. Porque não dá para meio de temporada, já estamos chegando em junho, meio de temporada tá nessa posição. Enquanto outros times já estão praticamente garantindo a sua permanência na Série A. Fechou? Então, não esqueça de deixar seu like, se inscrever, essas coisas. E é isso. Valeu, falou.